o final de campanha é um tempo assim, de festa, de celebração, de entendimento, né? Dos últimos, das últimas mensagens, elas vão se juntando, como se fosse um quebra-cabeça. E aí vai dando ela vai dando, né? Aquela forma, né? Ao que nós estamos falando durante todo esse mês, né? São 7 quintas-feiras praticamente, hoje é a 7ª, né? Hoje nós vamos encerrar essa parte, né? Eu gosto sempre de falar, a nossa vida não é uma campanha, não é hoje que nós vamos encerrar esse trabalho, nós vamos encerrar hoje meia-noite, né? Todos os dias de quinta-feira até quinta-feira hoje, eu tenho orado todos os dias meia-noite, né? A gente fica um pouco assim cansado, porque a gente deita tarde e levanta cedo, então acaba o corpo físico cansando, mas nada é mais prazeroso do que você estar na presença do Senhor. E aí, hoje, o encerramento desses 2 trabalhos, né? Hoje agora aqui o encerramento dos 7 mergulhos de Naamã, e hoje, meia-noite, eu vou estar encerrando também aquela palavra que eu dei de estar orando, né? Eu não estou orando só pelas pessoas que pediram oração, eu oro pela minha vida também, oro pela minha família, pela minha casa, oro pela provisão, né? A gente tem muitas coisas para solucionar, né? Eu tenho visto que está sendo, né, um tempo muito difícil em todas as áreas, área financeira, quem já não tinha muito dinheiro, hoje está mais apertado ainda, e quem gastar demais agora vai ficar mais apertado ainda lá na frente, porque o futuro é incerto. A gente pode usar a fé, vamos pela fé, temos que tomar cuidado, né, com todas as áreas. Então, é um tempo de oração. Não é porque hoje encerra um trabalho que nós vamos esperar o outro começar para começar a orar. Não. A vida de oração é estilo de vida. É todo dia. Nós oramos todos os dias, né? Nós falamos, um dos temas, né, foi compromisso, né? E eu falei que isso é questão de pregar na quinta sobre o compromisso e no domingo também. Por quê? Porque o compromisso é uma obrigação, e a obrigação, eu vou ser redundante aqui, ela nos obriga a cumprir certas coisas. Então, uma obrigação, um compromisso, nos permite estar na presença do Senhor. Se você tem um compromisso, uma obrigação de ler todos os dias a Bíblia, de ler livros, né? de ter uma cultura, de ter ali um período devocional com Deus todos os dias, como obrigação, como compromisso, você vai ver que a sua vida vai melhorar. Amém? Todos os dias eu faço questão de ler. Eu tinha parado assim um tempo, mas faço questão de ler pelo menos um capítulo. Quando eu vejo que ele é muito grande, eu leio meio capítulo daquele livro. E aí, seguindo tudo que está escrito ali, por exemplo, se cita 10 versículos, eu leio os 10 versículos. Para quê? Um devocional. Quem precisa estar firme com o Senhor sou eu. Eu gostaria que toda a minha casa estivesse firme. Eu gostaria que todos os irmãos estivessem firmes. Eu gostaria que toda a minha família, aqui e fora daqui, estivesse firme. Mas isso é uma opção pessoal de cada um. É um compromisso. Se eu tenho esse compromisso, não importa a minha idade, eu vou estar ali me obrigando, ou na obrigação de estar, né, junto do Senhor. E hoje, na 7ª semana, nesse período de encerramento, né, desse trabalho, nós vamos falar do 7º banho, ao mesmo tempo, né, que finalizar, que trazer uma conclusão e orar por todos os pedidos. E hoje, meia-noite, orar, e amanhã, logo pela manhã, vou dar destino a esses pedidos que estão mergulhados ali no óleo. Amém? Abra sua Bíblia, nós estamos lendo em 2 Reis, né? Nós estamos explorando o livro de Reis. Glória a Deus. 2 Reis, a gente está lendo 5, né? Todo. E um que a gente lê toda semana, o 14.
nós vamos ler ele, né? E depois o verso 18 e 19. Então, 2 Reis, capítulo 5, verso 14. Está escrito assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Amém? E aí o verso 18 agora. 18 e 19 desse mesmo capítulo. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar, ou ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse, verso 19, vai em paz. Amém? Graças a Deus. Aqui nós vemos que Naamã, daqui a pouco a gente vai ler mais alguns versículos, que Naamã chegou no final também da sua campanha de mergulhos lá. Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Você lembra da história? No começo ele criticou, no começo ele não quis, no começo ele relutou em fazer aquilo ali. Ele até sugeriu que os rios da terra dele eram melhores do que aquele rio ali. Mas ele, mesmo relutando, ele foi. Ele obedeceu. Ele entrou naquela água, passou um processo de humilhação muito grande, entrou naquela água, passou por um processo de revelação, que no caso, não só as pessoas que estavam próximas dele, mas toda a Israel que estava ali, todos os seus súditos, todos aqueles que moravam naquela região ali de Eliseu, passaram a descobrir, ou descobriram, passaram a saber que Naamã era leproso. Então foi um processo de descoberta, de revelação. Mas aí ele foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo mergulho. A Bíblia fala que no sétimo mergulho, a carne dele, a pele dele se tornou como a de uma criança. Então Deus, por um milagre, Deus, pelo cumprimento que tinha prometido para ele, Deus o quê? Deus simplesmente trocou toda a pele, né, daquele homem. Deus trocou. Deus, ele é o criador do ser humano. Se alguém estiver doente, se alguém estiver com alguma necessidade, se alguém estiver com o seu corpo enfermo, um órgão interno, se alguém tiver uma doença incurável, eu creio que Deus pode, dentro dos planos dele, fazer isso, trocar algum órgão, renovar a vida de alguém, tirar uma doença, tirar um câncer, tirar uma enfermidade, tirar uma leucemia, tirar uma anemia profunda. Deus pode fazer isso apenas com a sua palavra, porque ele é o criador do ser humano. E aí então a Bíblia fala no verso 14 que ele ficou limpo. E aí ele foi, obviamente, saiu daquele rio, subiu ali talvez na ribanceira, eu não sei como que é lá, como que seria naquela época. Hoje tem uma escada onde as pessoas descem, são batizadas e sobem aquela escada novamente, né? E aí, mas naquela época eu não sei como era. Eu sei que o processo é simples. Ele saiu, ele se enxugou, ele começou a vestir as suas roupas, e quando ele estava pronto, a Bíblia fala que ele disse que na vida dele não haveria outro Deus. Nós pregamos sobre isso também. Na vida dele não haveria outro Deus, que para ele, a partir daquele instante, mesmo que na terra dele havia uma existência de adoração a muitos outros deuses, ídolos, estátuas, ele tomou a decisão de adorar somente a Deus. E aí, quando ele estava indo embora, a Bíblia fala que ele se lembrou de uma coisa: ele era um servo, ele era um empregado. Mesmo ele sendo general, homem de guerra, muito rico, muito próspero, ele servia a um rei. Ele tinha um senhor acima dele. E ele era um homem de confiança desse rei.
E ele, sendo homem de confiança desse rei, quando o rei entrava, a Bíblia fala que ele citou o templo de Rimon, né? Quando o rei dele entrava nesse templo para adorar, para prestar culto, diz a Bíblia que Naamã relatou que esse rei dobrava os joelhos. Dobrava os joelhos, e a Bíblia fala que para o rei ajoelhar, né, ou se prostrar diante daquele Deus, ele dobrava os joelhos, e na hora que ele ia se levantar, o Naamã se aproximava dele e abaixava junto com ele para ajudá-lo a levantar. Mas aí Naamã ficou preocupado. Aí nós vamos falar hoje sobre perdão e paz. Eu não vou hoje falar sobre um perdão paralelo que todos temos que fazer. Eu não vou direcionar isso pela oração, a oração dominical, que ela termina desse jeito, e raras são as pessoas que oram até esse final, que fala que aquele que não perdoa não será perdoado. Então, mas aqui há um perdão que implica até mesmo em pequenos detalhes, em má interpretação. Esse general, ele se converteu de uma maneira tão grande que ele ficou preocupado de ele entrar naquele templo, né? Antigamente, né? Hoje é diferente, porque hoje na casa lotérica você paga tudo, você paga a sua conta, né? Não se paga mais em bancos, né? As contas, boletos, muito difícil. Mas antigamente a casa lotérica era só para jogo. E havia uma dificuldade muito grande do crente entrar numa casa lotérica. Por quê? Porque na cabeça do crente, ali só era para fazer jogo. E na verdade, desde há muito tempo que começou essa ideia de tirar algumas coisas dos bancos para desafogar as filas e passar para a casa lotérica. Mas naquela época, quando a pessoa entrava ali, ela tinha que justificar. Ela ficava segurando tipo uma conta de luz assim no alto, porque o pessoal vê que ela estava indo pagar uma conta de luz, que ela não estava indo fazer jogo. Era mais ou menos assim. Parece brincadeira, mas é verdade. É por causa da interpretação de alguém que passava lá, aquela pessoa está lá na casa lotérica, ou quando havia uma necessidade de comprar uma caixa de fósforo, né, em um bar, era muito difícil. Era muito difícil, porque a pessoa entrava naquele bar e ela tinha que sair praticamente balançando o que ela foi comprar, para não ser mal interpretada. Era assim. Hoje a igreja, os crentes, né, eles gostam de uma liberdade muito grande. Não é mais como era antigamente. E aqui nesse caso, Naamã, como um recém-convertido, além da cura física que ele recebera, Deus deu mais para ele, mais importante talvez, Deus deu perdão dos seus pecados, Deus deu perdão das suas acusações. Talvez ele, como general, ele fez muito mal para muita gente, não só nas guerras, mas fora das guerras. Ele matou milhares de pessoas, ele assassinou, né? Sequestrou pessoas. Então aquilo ali ficou talvez remoendo junto com a lepra que ele tinha. Ele foi limpo na sua parte física e ele foi limpo no seu interior. Deus deu perdão para ele. Mas aí alguma coisa inquietou a vida dele, alguma coisa começou a tirar a paz dele, né? Um detalhe pequeno para uma pessoa tão acostumada a rituais, a cerimônias. O que estava tirando a paz dele? Esse detalhe. Ele ia ter que entrar no templo de um deus pagão e ele iria abaixar lá, e com a nova declaração dele de fé, com a nova profissão de fé dele, né, que ele está falando, na procissão de fé também, com essa nova crença dele, ele ia ser confundido. Ele pensou assim: nossa, como é que eu vou fazer? Eu vou entrar lá, eles vão me ver entrando e eu vou ter que abaixar, porque o rei me estende a mão e eu tenho que descer do nível dele para ajudá-lo a subir. E eles vão pensar que eu estou adorando aquele Deus, mesmo eu confessando que não adoro mais. Olha a preocupação de Naamã.
Olha a preocupação. E aí ele volta imediatamente, antes dele partir, ele já volta, conversa com Eliseu, explica para Eliseu essa situação, que era uma situação simples, né? Hoje em dia, quantas pessoas entram e saem de tantos lugares que não deveriam entrar e nem estar ali? Quantas pessoas hoje fazem coisas que são mal interpretadas e eles falam, não interessa, eu faço isso para Deus. Será? Quantas pessoas, ou até nós mesmos, nos pegamos em situações de uma interpretação dúbia do que estamos fazendo? Naquele caso ali, Naamã se preocupou com esse pequeno detalhe. E ele voltou, explicou para Eliseu, e ao explicar para Eliseu, ele pediu perdão já. Senhor, me perdoe. Como é que eu vou fazer isso? Naquele instante ali, Eliseu estava ouvindo a confissão daquele homem. E ali Naamã estava confessando para Eliseu o que ele ia fazer, confessando para o profeta o que ele ia fazer, e que ele poderia ser mal interpretado. Mas aquele homem precisava estar em paz. Perdão e paz. São duas coisas que Deus trabalha. Quando uma pessoa é perdoada, é lavada pelo sangue de Jesus e é perdoada dos seus pecados, das suas batalhas, né, internas ali, da sua caverna de horrores lá dentro, ela está em paz. Nada vai tirar a paz dela. A acusação não vai tirar a paz dela. Pessoas que olharem para ela, interpretarem de uma outra maneira e quiserem imputar àquela vida um fardo maior do que Deus tem, ela não aceita, porque ela está em paz. Porque tem muitas pessoas que, além do fardo que Deus nos concede carregar, acrescentam outros fardos na vida das pessoas. Fardo de julgamento, fardo de afastamento e de outras coisas da presença do Senhor. E acaba deixando a pessoa confusa. E Naamã ali, ele não queria ser mal interpretado. Eu escrevi aqui, ser mal interpretado. Ele já pediu perdão, porque ele sabia que ele ia voltar para a terra dele e teria que fazer aquilo. Então ele pediu perdão, mas ele não queria somente o perdão, porque ele já se sentia perdoado. Ele aceitou aquele Deus, mas ele queria ter paz nas suas ações. Naquele instante ali, Eliseu olhou para ele e disse para ele, vai em paz, eu te entendo. Ali, Eliseu estava dizendo, Eliseu, apesar de ser um homem duro, de poucas palavras, um profeta que rasgava o verbo realmente e que não atendia qualquer um e que avisava, mandava avisar, olha, tá ruim pro seu lado aí, Deus vai chegar aí. Então, Eliseu, apesar de tudo isso, ele transmitia paz. Então, o que aquele homem estava falando para Naamã, o que Eliseu estava falando para Naamã, ele estava dizendo o seguinte, olha, eu entendo você, eu entendi a sua situação, então vai em paz. E aí, eu fiz uma anotação aqui, para que a gente possa fechar essa palavra de hoje sobre perdão e paz. Três coisas pequenas que acompanham uma pessoa que está em paz e que perdoa e que foi perdoado. Três coisas. Poderia anotar muito mais, e eu estava vendo na vida de nada mais, nada menos do que na vida de Estevão. Quem foi Estevão? Estevão, ele era um crente em Jerusalém, um dos diáconos, um dos líderes da igreja, que servia na igreja, mas a Bíblia fala que aonde ele passava, os sinais o seguiam. As bênçãos do Senhor aconteciam. Num dado momento, o próprio apóstolo Paulo eles prenderam Estevão, e o próprio apóstolo Paulo, que não era apóstolo, era Saulo, se posicionou acima do local do apedrejamento, e o próprio Saulo, depois que se tornou apóstolo, o próprio Saulo observou a morte de Estevão por apedrejamento.
Mas ali, se você ler todo o capítulo lá de Atos, que fala sobre isso, capítulo 6, 7 e 8, você vai ver que a vida de Estevão estava em paz. É muito difícil a gente ter paz hoje. As pessoas tiram a nossa paz. O diabo tira a nossa paz. Acusações tiram a nossa paz. Dívidas tiram a nossa paz. Nós vivemos num mundo que todas as coisas, muitas vezes, cooperam para que a nossa paz seja retirada. E o diabo, no mundo espiritual, ele entende que uma pessoa sem paz, uma pessoa que é atormentada, que é aturdida, ela pode ser crente, serva do Senhor, temente a Deus, mas se ela não tem paz, ela pode pôr tudo a perder. Ela pode até ir para o céu, mas ela vai viver uma vida de tormento aqui na terra. Uma vida atormentada, sem paz. E ali Naamã, ele tinha as duas coisas. Ele foi perdoado pelo Senhor e foi em paz. E aí, quando nós vemos na vida de Estevão, eu separei 3 coisas. A primeira coisa, uma pessoa que perdoa e vive em paz. Ela ama e ora por quem ofende. É a oração dominical. Mateus 5,44. Né? A Bíblia fala que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele não desejou a morte de ninguém. Ele deu uma pregação, ele orou pelas pessoas, pediu para que aquelas pessoas fossem perdoadas. Então, uma pessoa que está em paz, que foi perdoado, está em paz, ela é capaz de orar por aqueles que a ofendem, por aqueles que a prejudicam. Não estou falando aqui que a pessoa precisa estar sempre junto com aquela pessoa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que aquela pessoa, se foi ferida, machucada, nada. Quando ela conversar, quando ela se lembrar, ela não vai ser atormentada, porque ela está em paz. Uma segunda coisa, fonte de paz. Uma pessoa que perdoa, ela se torna uma fonte de paz. Esse eu quero ler, livro de Atos, capítulo 6, verso 15. Ela se torna uma fonte de paz. Fonte. Uma fonte, quando a gente fala de fonte, nós nos remetemos ao quê? A uma água que sai, uma fonte. Fonte de sabedoria é o quê? É alguém que é sábio. Fonte de paz. Uma pessoa que ela não só tem paz, mas ela o quê? Transmite paz. Livro de Atos, capítulo 6, verso 15. Fala o seguinte: Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também nossos pais. É isso mesmo? Atos. Estou lendo certo? Ah, não. Estou lendo o 7. É o 6. 6. Eu marquei aqui e abri errado. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Aqui é Estevão diante do sinédrio sendo julgado. Aqueles homens estavam com os olhos de sangue, querendo matá-lo, querendo apedrejá-lo, assim como eles fizeram com Jesus, queriam fazer com Estevão. Quando Jesus estava para ser trocado por Barrabás, o povo não quis nem saber, solte Barrabás, mesmo diante do julgamento ali, ou diante da exposição. Olha, Jesus não fez nada, é isso, é isso, é isso. Esse homem aqui é um assassino, é um ladrão, ele fez isso, ele matou pessoas. As pessoas ainda assim, o quê? Escolheram Barrabás. E aquelas pessoas estavam desta maneira com Estevão. No verso 15, mas quando elas olhavam para ele, quando elas olhavam para o rosto dele, ele estava em paz. O rosto dele parecia de um anjo, todos atormentados, guerreando, querendo matá-lo, querendo apedrejá-lo, e ele estava em paz. Quando a pessoa está cheia
de paz, cheia do perdão de Deus, ela é uma fonte de paz. Eles olhavam para Estevão e ele estava transmitindo como se o rosto dele fosse o rosto de um anjo. As pessoas estavam sedentas de sangue, mas elas não conseguiam ver nele a ira, a raiva, nada. E uma terceira coisa é a paz e o perdão. É um sinal dos fortes. Amém? O sinal de ser forte não é aquele sinal que você bate, que você briga, que você domina, que você tem direitos, não. Um sinal dos fortes. Perdão e paz. Uma pessoa em paz. Uma pessoa em paz. É uma pessoa vitoriosa. É uma pessoa que não quer briga. É uma pessoa que não quer discussão à toa, que não vai produzir nada. É uma pessoa que entendeu o que está escrito em Hebreus 12, 14, me parece. Tenha paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tenha paz com todos. Atos 7, 60. Agora é Atos 7, 60. Atos 7, 60. Está escrito assim: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras adormeceu. Como é que eu posso falar que perdão e paz é um sinal dos fortes, sendo que Estevão acabou de morrer com essa palavra? Às vezes algumas palavras no Brasil perdem o sentido, porque elas são usadas de muitas formas, e a maioria delas formas adotadas, né? Formas adaptadas, por assim dizer. Uma delas é a palavra forte. Quando a gente fala de forte, a gente pensa naquela pessoa malhada, sarada, da academia, aquela pessoa que quebra, que é a pessoa que dá um soco, derruba uma parede. E na verdade não é isso. Nós estamos vivendo um tempo, nessa pandemia, que ainda não saímos dela, que só os fortes. E aí você pensa, forte é aquele que vai resistir à Covid, que não vai pegar? Não. A mente. Talvez uma pessoa fraquinha, que não consegue pegar nem 5 quilos de arroz, ela vai ser mais forte do que quem consegue pegar 100 quilos, 200 quilos. Estamos vivendo um tempo onde a mente está sendo atacada, fragilizada, onde pessoas estão atormentadas. Pessoas estão cada vez mais buscando, né, ajuda profissional, psicólogos, psiquiatras, que não é errado. Não é errado, eles estão aí para isso. Muitas pessoas estão atormentadas. Algumas por demônios, algumas por crises, algumas porque a sua empresa quebrou, alguns porque não conseguem romper, alguns porque o relacionamento não dá certo, alguns porque está faltando, tá difícil caminhar. Falta paz. É um sinal dos fortes. Estevão morreu falando. Senhor amado, não culpa essas pessoas. Ali ele estava sendo forte. Voltando para Naamã. Naamã desceu 7 vezes naquele dia. Foi curado. Sua alma foi curada. Ele se converteu ao Deus de Israel. E naquele instante, ele precisava voltar para sua casa com paz. Eu penso que naquele momento ali, o diabo já atormentou a mente dele, dizendo: você vai servir a um Deus, mas você todo dia vai ter que entrar no templo de Rimon. Você é um fraco. Mas naquele instante ali, Naamã voltou-se para o profeta Eliseu. E talvez ele falou: olha, eu já me sinto perdoado, mas eu não tenho paz. E ele relatou tudo isso que nós lemos ali, no verso 18 e 19, para Eliseu.
E Eliseu entendeu. A Bíblia não fala que Eliseu orou por ele. A Bíblia não fala isso, mas a Bíblia fala que Eliseu disse para ele, vai em paz. Eliseu estava dizendo para ele, você já está perdoado, você já está curado e você agora tem a paz. O diabo não pode mais tirar o seu sossego. O mesmo acontece conosco, quando Deus quer realizar um milagre e não estamos preparados. Por isso não devemos ser relutantes em obedecer. Finalizando, Deus poderia ter curado Naamã sem precisar de passar na água, sem precisar de mergulhar 7 vezes. Deus poderia. Não precisava. Não precisava disso. Você acha que Deus não é poderoso para curar alguém sem a pessoa vir até na igreja? É. Deus é poderoso para tocar e curar, sarar e prover qualquer pessoa. Mas por que então que as pessoas às vezes têm que fazer um processo, ou passar por um processo? Por que Naamã teve que passar por aquele processo de 7 mergulhos? Deus ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Mas às vezes algumas coisas dão errado. Deus quer saber o que tem no nosso coração. Deus quer entender se o perdão que Ele nos deu e se a paz que Ele vai depositar em nosso coração, a paz que excede todo entendimento, se vai nos levar a esperar. Tem coisa que dá errado. Tem muita coisa que dá errado. Tem coisa que não dá certo. Tem coisa que demora. E aí? Deus pode fazer? Pode. Imediatamente pode. Mas se demorar, Ele vai estar lá. Se der errado, não quer dizer que algo deu errado, nós temos que desistir de tudo, nós temos que ser atormentados por essa situação. Não. Se nós tivermos paz, que excede todo entendimento, se nós somos perdoados e perdoamos e tivermos paz, nós vamos entender que todo mundo está sujeito a coisas que dão certo e coisas que dão errado. E se deu errado, não quer dizer que você não tenha que tentar novamente. Tem que tentar novamente. Talvez não a mesma coisa, talvez com uma outra estratégia, tem que tentar novamente. Mas a paz que excede todo entendimento vai nos guiar, vai nos fazer estarmos firmes. Mesmo quando esses mergulhos foram 7 mergulhos, foram 70 mergulhos, foram 700 mergulhos, não interessa. Você pode viver uma vida correndo atrás de algo, lutando por algo, e aquilo demorando. Mas Deus ele estará em todos esses momentos com a gente. Amém? Enquanto Naamã se banhava, eu acho que ele meditava naquela situação. E esse é o processo de cura. Esse é um processo de sarar. Deus tem os processos dele para a nossa vida, amém? E esses processos, ele é dono, ele sabe. Mesmo que demore, ele vai estar junto com a gente. A parte mais difícil é a gente ter paz para superar isso. Eu quero orar, se você puder, fique de pé. Eu quero orar no nome de Jesus Cristo. Eu vou fazer uma oração. A gente já vai orar e incluir os pedidos já. Vamos fazer a 7ª oração pelos pedidos que estão mergulhados no óleo. Amém? Todos os pedidos que que eu anotei, né? Vários amigos que pediram para mim estar em oração hoje. Alguns estão doentes, alguns estão desempregados. Nós estamos orando. Eu estou orando agora, estou orando meia-noite. Todo dia, meia-noite. Amém? Hoje eu vou continuar orando. Tem coisas que a gente não sabe por que acontece, mas uma coisa é certa. Deus, ele sabe todas as coisas. Deus, ele não faz o mal. Deus, ele não faz o mal. Deus, ele não projeta coisa ruim para a gente. Mas se acaso acontecer, ele vai estar lá perto. As permissões que Deus dá, Deus vai estar perto, vai nos ajudar. Senhor Deus, eterno Pai, nesta noite, Pai, nós finalizamos 7 semanas orando.
7 semanas dissertando sobre o tema Naamã e os 7 mergulhos. Buscando trazer um entendimento a cada semana, Pai, de uma situação que poderia estar conjecturando, Senhor, aqui, que poderia ser relacionada. Tantas outras coisas poderiam ser relacionadas que não foram citadas, mas escolhemos, ó Pai, as 7 coisas que as pessoas convencionaram, que nós sempre ouvimos desde pequeno, desde a escola bíblica, que poderia ser, ó Pai, as coisas que representavam aqueles mergulhos. E hoje, Pai, nós falamos de perdão e paz. Como que Naamã, além de perdoado e perdoar, ele foi em paz para sua casa. Nós estamos orando, Pai, nessa 7ª semana, orando pelos pedidos que estão mergulhados na água e no óleo. Inclusive os meus estão ali, os de minha casa estão ali, de meus amigos estão ali, Pai querido. Pai querido, eu oro para que essa pessoa que fez o seu pedido, que talvez durante essas 7 semanas não aconteceu nada aparentemente, talvez essa pessoa orou, talvez essa pessoa está até orando comigo meia-noite todos os dias na sua casa, ou no monte, ou onde ela tem ido, e ainda não aconteceu nada. Aparentemente, ó Pai, a pele não ficou limpa. Aparentemente, Pai querido, a doença não saiu. Deus, aparentemente o sangue não foi filtrado ainda há uma infecção, ainda há uma bactéria, ainda há um vírus percorrendo esse corpo, ainda está talvez entubada no hospital, talvez, ó Pai, está no leito de morte, talvez, ó Pai querido, está dependendo de situações médicas, ó Pai, hospitalares, talvez essa pessoa continue desempregada, não tem como sustentar sua casa, não tem como sustentar sua família, não tem como, ó Pai querido, talvez trazer a provisão para sua casa. Essa pessoa que está perdendo a paz, então ela está sendo atormentada, Pai, atormentada não apenas por demônios, que muitas vezes o princípio do tormento não são os demônios, são as situações corriqueiras que nós não dominamos, que nós não controlamos, que nós não levamos aos pés do Senhor, e aí nós perdemos o controle, e na tentativa, no afã de buscar, ó Pai, um controle, muitas vezes apelamos por situações adversas que só pioram, ó Pai, o quadro. Pai, nesta noite eu oro, Pai querido, para que cada pedido, Pai, para que cada oração feita e depositada e mergulhada nessa água, Pai, que o Senhor ouça. A Bíblia fala no livro de Salmos, ó Pai, 37, versos 5, 6 em diante, que nós temos que agradar ao Senhor. Agrada-te ao Senhor. E quando nós agradamos ao Senhor, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. O princípio de Naamã foi agradar, foi obedecer, foi uma resolução, resolveu obedecer. E nós, ó Pai, estamos aqui diante do Senhor, obedecendo, Pai, buscando a Tua face, buscando a Tua palavra, buscando a Tua orientação, ó Pai, para que o Senhor possa se agradar de nós, ó Pai, e trazer aquilo que agrada o nosso coração, uma abertura de porta, um emprego, uma dívida que não conseguimos pagar, uma doença que não conseguimos arrancar do corpo, Pai, uma cirurgia que precisa ser feita, meu Deus, meu Pai, um coração que está atribulado, uma mente que está atormentada, precisamos de paz para vencer, paz para superar, precisamos de controle emocional, controle de nossos lábios, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a nossa vida e sobre a vida dessas pessoas que depositaram aqui, Pai querido, a sua oração, o seu pedido. Senhor amado, abençoa a nossa congregação, abençoa as pessoas que nos assistem, que nos veem todas as quintas-feiras, ó Pai, de longe, de perto. Abençoa, Pai, para que possamos realmente continuar a Te servir, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai, como igreja, abençoa-nos como congregação, abençoa-nos como reunião de santos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa consolidar, ó Pai, a nossa fé, que o Senhor possa reabilitar a nossa crença, que o Senhor possa, ó Pai, querer fortalecer aquele que está fraco, aquele que está, ó Pai, se sentindo derrotado, aquele que o diabo está acusando e empurrando para fora do reino. Traga paz a esse coração, a essa mente. Traga paz àqueles que estão, ó Pai, perdidos, sem direção. Seja a bússola, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém.
Graças a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus.